Olá! Vem chegando o final do ano, as pessoas ficam mais pensativas, ansiosas, agitadas e às vezes tristes, talvez pela perda de um ente querido. É aí que vem uma ajuda emocional, uma ajuda profissional. Você já ouviu falar de SOS Coaching? Pois é, o termo é novo e quem vai explicar pra gente o que é e do que se trata é a doutora Kellen Marques. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui. Obrigada, Luciana. Kellen é neuropsicopedagoga com vários cursos, várias formações nessa área, né? E é fato, né, doutora? Chega o final do ano, a gente fica agitado, repensa, né? O que é que fez no decorrer do ano, o que é que não fez e vem o estresse, né? Com certeza, e vem todas as consequências com foco em doenças, né? E o SOS Coach é um pedido de ajuda. Na verdade, é um treino, eu chamo de único treino inteligente, por isso o foco na UTI. E ainda digo, o SOS, ele é um treino para que a gente possa ser observador sempre. E são situações que nós usamos ferramentas inteligentes para não adoecer. E como é que a gente sabe que a gente está doente? Assim, por exemplo, a gente fala doença, acha que é só física. Mas não, né? E a maioria das vezes o emocional interfere no físico, né? Com certeza. Você me pergunta, como perceber? Sim. Então, o foco desse produto foi justamente uma pesquisa de mais de 10 anos em que, com várias pessoas de diferentes classes sociais, a gente conseguiu perceber 3 situações. A primeira situação é o que te deixa indignado. A segunda é como que o seu corpo reage diante da indignação. E a terceira é, qual seria uma condução, uma atitude inteligente para que você não adoeça diante de vários estímulos que são, sim, estressores, mas que, de acordo com cada pessoa, a comunicação interna, e aí entra o treino. O treino, ele é o foco em comunicação, consumo e condução. Então, são 3 pernas para que a gente possa educar o cérebro para poder comunicar, então, o corpo, o cérebro, que são 3, o coração e as células. É muita coisa para pensar, doutora Kellen. Por exemplo, vem o estímulo, né? Alguém te ofende. A primeira reação, pelo menos o povo brasileiro é assim, né? Mais esquentado. A primeira reação é a gente revidar, né? Eu não digo fisicamente, né? Mas assim, aquele revide verbal mesmo, né? Então, vamos supor, recebi uma ofensa, eu quero dar uma resposta imediatamente. Sendo que o certo é dar uma parada, pensar, né? Medir minhas palavras. Mas é difícil, né? Fazer isso. Olha, o dia a dia e a nossa história de vida, eu chamo de DNA, porque nós temos uma construção de valores que faz com que a gente revide ou cale. Então, são 2 situações em que quem entra em cena na primeira instância é o cérebro reptiliano, que foi o que nasceu primeiro. A segunda instância, quem entra, então, você disse que o brasileiro, ele tem a tendência de reagir. Veja, o brasileiro, ele é totalmente receptivo, afetivo. Então, eu vejo o brasileiro mais como um mamífero. E aí é a nossa segunda instância do cérebro mamífero. Então, como dosar? E aí eu digo, como adestrar o réptil? Como domar o mamífero, para que a gente possa estar, então, em condições para raciocinar. E aí entra o cérebro cognitivo, que é o cérebro humano, e eu digo ainda, divino.
Porque aí nós temos a paz, o equilíbrio e não nos deixamos levar por situações que são estressoras. E nós sabemos, Luciana, porque em decorrência da nossa história cultural e econômica e política, nesse momento nós vamos ter cada vez mais estímulos estressores. Justamente. Que vai nos tirar a calma, vai nos provocar doenças. A gente está falando de um exemplo só que é uma ofensa, mas vivemos uma época, talvez uma das mais complicadas, né? O cenário político e econômico que a gente está vivendo está complicado, tem muita gente adoecendo, tem muita gente tirando a própria vida, né? Por questão financeira, e aí é necessário estarmos em paz conosco mesmo, né? Estarmos equilibrados, né? Agora, não é fácil, talvez um dos princípios é se conhecer, né? Mas como é que eu faço para me conhecer, doutora Kelly? É difícil, né? A gente sabe muito bem falar da vida dos outros, mas vai falar da gente mesmo, né? Mas veja bem, eu acredito que a intenção do ser humano, no primeiro momento, é uma intenção de ajudar o outro, né? Porque aí nós temos de novo o réptil, que ele foge. Mas na fugida da selva, a gente tenta acolher o outro. Mas é preciso saber como ajudar, quando ajudar. Então, nós temos a pesquisa que mostra que a cada 1 hora, uma pessoa se suicida. E esse foi um dos principais motivos em que me levou a criar o Coach SOS. Então, veja bem, no Sul, essa porcentagem é ainda maior. No sul do país? No sul do nosso país, no Brasil. E é o local que a gente pensa que tem mais pessoas cultas, né? Por isso mesmo. Então, veja bem, o que nos provoca indignação, muitas vezes a atitude inteligente é fugir. E aí, quando não adoecemos o corpo, nós fugimos. E alguém diz que pode ser de maneira covarde, mas veja, quantas vezes que nós assustamos quando nós vemos um filho que não tem o que comer. Essa é uma situação. Agora, isso para uma pessoa que não tem um grau de escolaridade, vamos dizer, que teve oportunidades de estudo, é uma reação. Agora, para quem estudou e diz, gente, eu tenho a responsabilidade de colocar comida na minha casa, e ele assume, eu não consegui. Então, essa situação de eu não consegui, isso me dá uma condição de eu sou fracassado. E aí eu pergunto, então, quando eu tenho oportunidades, me leva à condição de exercitar mais, mas ao mesmo tempo exigir um pouco mais de mim. E isso me provoca somatizações. Por isso, o foco na comunicação, no consumo e principalmente na condução. Como é que eu vou reagir? Então, o réptil, ele reage no primeira instância na tentativa de agredir. Mas o mamífero, ele se deprime. Então, o que eu falo é o excesso de presente é o estresse. O excesso de passado é a depressão. E o excesso de futuro é a ansiedade. A ansiedade, fica sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda, né? E a doutora Kellen falou sobre a reação, né? Cada pessoa reage diferentemente diante de um mesmo fato. Tá? Um mesmo fato pode não ter o peso que tem em mim e em você. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis
agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Entrevista volta com a doutora Kellen Marques, ela que é neuropsicopedagoga e está ministrando um curso, é o SOS Coaching. Coaching vem do inglês, é uma palavra in English, né, e significa treinamento. Coach também é o treinador, né? Aliás, essa palavra começou nos Estados Unidos, né, doutora? A questão de um orientador, né? Alguém que esteja precisando. Só que ela se voltou para esse lado da psicologia, né? No caso, o coaching, todo grande empresário tem um coach, né? Toda uma pessoa que tem várias responsabilidades e pode pagar também, né? Porque tem um preço para isso. Geralmente tem um coaching, mas também tem o coaching para pessoas normais como a gente, né? Mas, como é que eu falo, um preço melhor, né? E às vezes até de graça. A doutora Kellen está aqui dando várias dicas para a gente e de graça aqui. Todos nós precisamos de ajuda? Precisamos de um coach? Olha, o meu foco é uma autocondução. Então, quais seriam as ferramentas inteligentes para que, então, a base não é psicologia, é neurociências? E aí, como que todas as ciências podem auxiliar o coaching, que é uma gestão de pessoas com fundo no mercado? Então, a neurociências, ela veio da academia. Vai depender do objetivo de cada um. Sim, e o foco na produtividade. Só que o nosso objetivo é vitalidade, produtividade e longevidade. Saúde, gente, é saúde que a gente quer, né? Saúde medida. Você acredita que tem alguma pessoa que acredita que não precisa de vitalidade, de longevidade e de produtividade? Deve ter algum louco que acha que é imortal, né? Mas assim, a gente sabe que sem saúde não tem dinheiro, né? Que vale a pena. E o seu curso, Kellen, ele é destinado mais a essa área mental, não é coaching para empresário que quer produtividade. No caso, são pessoas com depressão, né, ansiosas ou talvez perdidas, né? E tem um exemplo que eu estava conversando com a doutora Kellen antes da gente começar a gravar, que foi a tragédia lá na Colômbia, né, com os jogadores da Chapecoense. Como que vão ficar essas famílias, né? Cada família ali que perdeu um ente querido, né? E ela estava me falando que as reações são muito diferentes. Talvez essa perda não seja tão grande para mim quanto foi para você. A gente viu o exemplo daquela mãe, né, do goleiro que estava consolando um repórter, né? Um exemplo tão bonito ali. E de onde ela tirou essa força, gente, né? Num momento tão difícil. E aí vem, né, doutora, as reações são muito diferentes, né, diante o mesmo, no caso ali, uma tragédia, né? E esse foco é o foco do DNA, né? Porque nós temos 50% que é uma herança genética e 50% que é uma herança cultural. Eu digo espelhada, porque aí nós nos autoeducamos. E acredito muito no coach como um processo de condução, em que você me observa e no primeiro momento, quando eu me aproximo de você, a minha taquicardia provoca em você uma taquicardia. E como gerar um novo comportamento instantâneo. Então, é essencial que a gente
tenha pessoas ao nosso lado. E nesse momento uma linguagem é essencial. Porque como eu falo com o réptil, como eu falo com o meu mamífero e como eu falo com um comportamento inteligente dentro de mim. Este é o treino inteligente, mas que não é específico do coach SOS, é específico de uma pessoa que pede ajuda. E aí que eu quero chamar a atenção é como eu posso ajudar as pessoas. Então, quando nós treinamos pessoas, por isso o foco em primeiros socorros, quando eu vou ajudar uma pessoa que está afogando, se eu não tiver umas manobras de como segurá-la, seja pelo cabelo, seja pelas costas, o que vai acontecer? Os dois vão afogar, né? Os dois vão se afogar. Então, algumas pessoas já conhecem essas manobras de acordo com as suas histórias de vida. Isso é específico de cada pessoa. O que eu acredito, Luciana, que seja essencial perceber esses indicadores. O nosso foco de prioridade é ter 3 atitudes de comunicação. Eu chamo até de negociar a ação. Então, como que nós, no dia a dia, já fazemos isso? Nós estamos, então, preparados em vários momentos, se não, nós temos o SOS e a pedido de ajuda. Como, então, adestrar o réptil, domar o mamífero e habilitar o ser que é o cognitivo? Como colocar os 3 para ter uma conversa? E aí é sim o nosso objetivo principal. Veja bem, por quê? Com certeza nós temos várias pessoas que estão na UTI, Luciana. Na UTI eu digo porque nós temos pessoas que precisam de aparelho para respirar. Então o réptil dela está funcionando com o aparelho. Mas o mamífero dela, que é o responsável pela alimentação, pela sobrevivência, ele está se alimentando pela traqueia. Ele não tem sabor por viver. E nós temos, então, uma condição que o pulso não é percebido. Sabe que eu recebo na clínica várias pessoas que dizem, antes de vir aqui eu nem percebia que eu respirava, que o meu pulso estava batendo. Então, este é um treino que nós fazemos antes e depois do momento em que a gente começa a se auto-perceber. Eu chamo de coerência cardíaca. Por quê? A gente está vivo. Justamente, né? E a gente nem dá esse valor às vezes, E é o né? que nós temos de mais sagrado. Justamente. Estamos vivos. Se estamos vivos, tudo. Você viu alguns dizendo, que importa se eu perdi a perna? Eu estou vivo. Justamente. Agora estão lutando para que ele tenha uma vida mais saudável, né? No caso, ela está falando do goleiro, né? Que sobreviveu. Doutora, tem um contato, né? Se a senhora quiser mostrar também aí o DVD, fica à vontade, né? Que a gente já está chegando no final do programa, o material está aí. Pode mostrar. Mostra ali para o Orlando, ele vai fazer uma fechadinha, depois a gente mostra direitinho. Esse é o DVD do curso, né? Do SOS Coach. Tudo isso que a gente conversou agora, bateu esse papo aqui sobre se conhecer melhor, sobre as nossas reações, né? Para a gente não ser, né, às vezes imediatos, né, somos muito imediatistas, tem hora, tá aí nesse curso, né, e a doutora também tem uma página, né, tem um livro também? Tem, um livro, Luciana, o livro saiu há 5 anos atrás, que foi resultado de uma pesquisa também, com foco em atendimentos de coaching, o foco no neurocoaching. Este já é o meu 5º produto. Ele tem o vídeo, o áudio, o e-book, porque aí nós trabalhamos sentidos. Então, o interessante é... Você só pode estar no carro dirigindo e ouvindo? Sim, porque ele vai estar além do físico, do produto físico. Eu convido para que possam estar me buscando ou buscando o site neurocoachingkm.com.br. A gente vai colocar, pode repetir, por favor? neurocoachingkm.com.br, porque nós temos lá o Coach SOS, é onde nós vamos ter o aplicativo também. O aplicativo é o Coach SOS app,
tá? E aí entre em contato, porque o aplicativo você vai poder avaliar o seu estresse. E a da empresa também, né, doutora? A gente está falando de pessoas, mas pode ser uma empresa também que está passando por dificuldades. O que eu quero chamar a atenção, Luciana, a empresa, o foco hoje, quantas pessoas estão tendo que parar de trabalhar. Então, o medo de perder o emprego faz a gente deixar de produzir. Sim. E isso é muito sério. Então, como que a gente pode continuar produtivos? O foco é, sim, saber comunicar, saber conduzir a sua própria alimentação e, principalmente, interagir. Nós não podemos perder a condução do nosso carro. Então, é essencial na empresa que a gente saiba que, se não existir 3 pessoas que estejam hábil no cérebro cognitivo, esta empresa não vai caminhar. Então, é preciso trabalhar com 3 cérebros para que 3 pessoas dentro da empresa se tornem ou voltem a ser produtivos. E aí o foco no não adoecer. Porque neste comando, quem tem que conduzir é a própria pessoa. Justamente, tem que saber detectar o problema. Doutora Kelly Marques, muito obrigada pela sua vinda aqui. Tá? Foi muito útil aqui, eu acho que eu aprendi um pouquinho, Posso só dizer uma música que está em voga esse momento todo e está bombando. Claro. Ele diz, a Ana Vilela, que estourou essa semana, é uma cantora muito nova e que acolheu o coração de várias pessoas. Diz que é preciso colocar o nosso filho no colo, sorrir e abraçar as pessoas que são os nossos pais. Porque nesse momento nós temos o cuidado de viver no aqui e no agora, respeitando o passado e nos preparando para viver uma manhã cada vez mais feliz, mas com uma condução. Tá certo. O que a gente tem agora é o presente, né? Por isso que chama-se presente. Muito obrigada, doutora Kelly. Então, com essas sábias palavras, né, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET e agora com a TV aberta, né? Canal 61.2. Até mais.